Pessoal, boa tarde. Prazer imenso em recebê-los para mais um webinar, o nosso quinto webinar. É uma realização da Informa Intermodal com apoio e coordenação da Abdalog. A gente está muito contente hoje de receber convidados ilustres, né? É o segundo episódio da série Digitalização, Práticas de Digitalização da Cadeia de Suprimentos. E o objetivo é conversar com vocês o que essas empresas estão fazendo, quais são as práticas, quais são os exemplos, recomendações, né? Hoje a Falcone publicou uma pesquisa interessante com 410 empresas, mencionando que 78% delas estão num processo acelerado de digitalização em alguma fase do seu processo, né? Então, hoje nós temos a honra de receber, gostaria de apresentar primeiro o Néstor Felp. O Néstor é diretor de integração e inovação logística da Natura & Co. O Néstor tem mais de 20 anos de supply chain, logística e suprimentos no Brasil e exterior. Tem sólido conhecimento da América Latina, liderando operações de supply chain para companhias como Procter, Clorox, Philips, Avon e agora Natura. Destaque para a estruturação de cadeias logísticas e de abastecimento para atender de forma segmentada aos clientes dessas organizações. Então, Néstor, seja bem-vindo, é uma honra recebê-lo nesse webinar. Obrigado, boa tarde e esperamos poder fazer uma boa discussão. Excelente. Nós temos o Francisco Tarosso, que é CEO na Privalha, é um profissional de supply chain com mais de 20 anos de experiência em renomadas empresas como DHL, AID Logistics, Via Varejo e Carrefour, atuando em diversas frentes da cadeia de suprimentos. No board da Privalha desde junho de 2019, é responsável por todos os processos operacionais da filial brasileira, incluindo Digital Factory, qualidade, S&OP, armazenagem, gestão de estoques, loss prevention, distribuição, logística reversa e projetos. Muito bom tê-lo conosco, Francisco, é um prazer. Eu que agradeço, Pedro. Para mim é uma honra enorme. Obrigadão. Ok. Silvio Laban, também um amigo de longa data, ele é Associate Dean Business Administration Professional Master no INSPER. Silvio é graduado em Engenharia Naval pela Poli-USP, pós-graduado com especialização em Administração de Empresas pela EASP-FGV e doutor em Administração com ênfase em Marketing pela EASP-FGV também. Iniciou as atividades acadêmicas e docência em 2004, tendo sido também vice-coordenador do Centro de Excelência em Varejo. Atuou durante mais de 19 anos como executivo em diversas organizações de serviço e varejo. Silvio, sempre é bom, um privilégio tê-lo conosco. Seja bem-vindo. Obrigado. Muito obrigado pelo convite aí para estar trocando um pouco de experiência, aprendendo com vocês aqui hoje. Obrigado. Ótimo. E o Marcelo Lopes, que é diretor executivo de Supply Chain do Carrefour. Marcelo é formado em Administração de Empresas e com MBA em Gestão Empresarial pela FGV, além de outros cursos de especialização. Marcelo é um profissional com larga experiência na gestão da cadeia de suprimentos e logística, principalmente do varejo brasileiro, com passagens pelo Grupo Pão de Açúcar, Via Varejo, além de ter trabalhado também na Alpargatas e Sul América. Obrigado pela presença, Marcelo. Eu que agradeço, Pedro. É um prazer estar aqui, rever grandes colegas de trabalho como o Silvio e o Tarosso e escutar um pouco de uma referência que eu tenho nesse mercado, que é o Néstor, é um cara que sempre atuou e sempre foi uma referência para mim. Obrigado pelo convite. Realmente é um time de primeiríssima linha e temos alguns temas, algumas perguntas. A primeira que eu gostaria que vocês comentassem um pouquinho da visão que vocês estão vendo, estão enfrentando na digitalização da cadeia de suprimentos, nas suas empresas, suas atividades, né? Então, uma retrospecto geral, 3 a 4 minutos, por gentileza, Néstor. Não, que a gente está agora começando a nova era, passamos quase 2 meses em casa e vivimos uma situação atípica que é uma situação de... A gente teve um tempo atrás a greve de caminhoneiros, mas aqui teve uma situação atípica porque tinha temas de saúde, então a primeira coisa que a gente tentou é cuidar as pessoas e como operar as fábricas e centros de distribuição nesse momento foi crítico e com regras que mudavam o tempo todo, não? Use máscara, não use máscara, use aquele elemento, o grupo de risco mudava.
Então foi bastante difícil essa situação, mas a gente conseguiu seguir operando. Aqui no Brasil teve uma quarentena, mas em outros países da Latinoamérica teve lockdown completo e devido a que a gente está com produtos essenciais, conseguiu seguir operando. E operamos basicamente em toda a nossa fábrica, nosso centro de distribuição. E agora com a expectativa de começar paulatinamente a sair dessa situação, desde nós poder sair de casa, né? Ainda eu não saí, vejo as pessoas no shopping, mas eu tenho um pouco de medo ainda de sair. Mas estamos esperando que a nova era pós-pandemia comece efetivamente. Obrigado, Néstor. Depois, entre mais detalhes, Francisco, sua visão geral sobre a situação, sobre a digitalização. Pedro, esse tema é um tema, a gente já havia falado, é um tema super relevante, atual. Atual por conta, principalmente, desse momento que a gente está vivendo, como bem colocou o Néstor. Mas eu acho que ele é atual já, assim, atual mais recente em detrimento da evolução do negócio digital, né? Então, para mim, eu acho que a transformação digital da cadeia de suprimentos, na verdade, ela é na verdade uma transformação de mindset, né? Assim, é a cabeça pensar em como atender as expectativas dos formatos digitais, né? Não tem uma bala de prata, se eu aplicar isso, se eu fizer aquilo, tal. Eu acho que cada modelo é um modelo, né? Então, a gente tem cada modelo de negócio, um modelo de negócio diferente e se aplica várias situações e vários formatos diferentes para esses modelos, né? Então, eu acho que a cadeia de suprimentos ela tem que se adaptar aos negócios digitais, às expectativas dos formatos digitais, que é um ser mutante, né, na verdade. Eu falo isso porque aqui no Brasil e no mundo, a supply chain ela foi moldada basicamente no modelo B2B, né, há muito tempo. Então, abastecimento de fábricas, lojas, etc., salvo algumas exceções de empresas que já praticavam, eu chamo de e-commerce 1.0, fazendo venda direta para seus clientes finais, como exemplo, a Natura, enfim, que avançaram muito na supply chain pela pulverização, né, desse modelo de negócio, né? Então, para mim, eu penso que é um grande desafio, né, de estruturar uma supply chain voltada para o business digital, que já é uma realidade, né? Uma vez que uma supply chain estruturada para o B2B é menos complexa, né, se a gente comparar com essa realidade que a gente tem vivido, do que para você entregar um B2B, né, que tem complexidades imensas e também tem um custo relativamente mais alto do que um B2B. Então, a gente pode entrar um pouco mais de detalhes mais para frente, o que a gente tem avançado, um pouco de quais são as nossas estratégias voltadas para processo ou tecnologia, enfim, mas eu acho que na essência é isso. Muito obrigado, Francisco. Marcelo, suas considerações iniciais sobre o tema? Assim, é um tema muito bacana de ser discutido, né? Porque eu acho que a digitalização, na verdade, ela é um enable para aquilo que a gente está passando hoje em dia. Eu não tenho dúvida nenhuma, né? Então, início da pandemia, a gente não tinha a menor noção do que poderia acontecer, sobretudo na volatilidade das demandas que um setor como o nosso, que é um setor essencial de alimentos, a gente deveria absorver. E, num determinado momento, no dia 16 de março, a gente ia fazer um teste para home office e de lá até aqui estão todos em home office. Então, aquele teste que seria um teste para saber se as estruturas de plataforma suportariam a operação do negócio, ela de lá até aqui ela foi 100% implementada. Nossa primeira ação, enquanto companhia, foi implementar todos os protocolos de segurança, porque a gente tinha uma única certeza. Sem as pessoas e sem a operação, esse negócio não ia funcionar. E a gente implementou, então, uma série de ações dentro dos nossos centros de distribuição, dentro das nossas lojas, que, de fato, colocariam o nosso cliente e o nosso colaborador de forma muito transparente, de uma forma muito protegida. Então, a gente teve que
de fato, se debruçar por aquilo que estava acontecendo. O Carrefour é uma empresa global. A gente tinha acesso a uma série de informações do que já estava acontecendo na França, Itália, Bélgica, enfim. E lá eles tinham pelo menos 16, 20 dias na nossa frente de pandemia, com protocolos também implementados. A gente trouxe isso tudo para cá. Acho que a gente conseguiu sair na frente disso tudo, o que trouxe, de fato, uma garantia para o nosso consumidor de que aquele é um ambiente tranquilo, um ambiente seguro para fazer as suas compras, e a gente conseguiu implementar isso tudo de uma maneira muito transparente também. Obviamente, os canais digitais eles tiveram uma aceleração muito grande, mas muito grande mesmo. A gente tinha uma participação muito menor do que a gente tem hoje no varejo alimentar de online, e para isso a gente teve que reconfigurar toda a nossa cadeia. Então, com variáveis de tempo, então quanto tempo a gente teria dessa pandemia, com o confinamento, com o distanciamento social, com uma série de protocolos que a gente fez, versus a capacidade de absorver toda aquela volatilidade, e a gente implementou toda uma reestruturação nessa cadeia, implementamos 3 turnos em 12 side stores, por exemplo, a gente colocou mais 5.000 pessoas para dentro do nosso negócio, não só no supply, mas na companhia como um todo, porque o absenteísmo era uma informação muito importante para a gente. E, de novo, fazendo um link com aquilo que a gente está conversando aqui, a digitalização ela foi fundamental. A gente sempre olhou dentro do Carrefour que a digitalização ela vinha para sanar uma dor para o nosso consumidor. E a gente diz agora que são 3 anos em 3 meses. A gente acelerou o processo de digitalização, e já era uma prática, e depois eu vou contar um pouco de como a gente fazia isso, mas são 3 anos em 3 meses, Pedro. Então, foi fantástico, e é fantástico tudo que todo o time está fazendo. Eu tenho pessoas que estão aqui assistindo a gente mais uma vez. Eu não perco a oportunidade de agradecer, são guerreiros que estão lá na linha de frente e estão exercendo um bom nível de serviço para todos os nossos consumidores. Obrigado, Pedro. Bom, Marcelo. Silvio, sua visão, você que tem amplo conhecimento, tanto da situação no país, como também de outros centros, né? Sua visão geral sobre o tema. Eu acho que fica assim, não é que fica difícil, mas na verdade já foi coberto. Os pontos centrais acho que foram bastante bem cobertos, mas eu acho que fiz algumas anotações aqui que eu acho que vale a pena explorar, né? Se adaptar a um momento desse fica muito mais difícil se você não tem uma organização que já está minimamente preparada. E aí essa preparação pode ter a ver com aspectos que foram colocados, como o Francisco falou, de mindset, né? Porque você não vai mudar o mindset ou a maneira, a cultura da empresa da noite para o dia. Ou como o Néstor comentou, a questão dos protocolos, né? De que tipo de... como é que eu me adapto rapidamente com máscara, sem máscara, ou como o Marcelo colocou também, da velocidade, né? A questão da agilidade de fazer 3 anos em 3. Obviamente, na indústria que eu estou hoje, só fazendo um parênteses, também aconteceu a mesma coisa. Né? O lugar que eu estou é o lugar que eu dou aula. Antes não, o lugar que eu dava aula era uma sala de aula. Então, os alunos se deslocavam até um espaço físico e agora cada um no lugar, e isso muda. E, de fato, como todo mundo pontuou, houve um processo de aceleração brutal. E esse processo de aceleração brutal, é claro que essa pandemia vai passar, né, seja porque ela vai acabar socialmente, no sentido de que a gente vai resolver falar, quer saber, chega, vamos correr risco e acabou, ou porque vai ter remédio, vai ter vacina. E quando ela passar, algumas coisas vão ficar, e outras, né, vão ser mudadas e talvez algumas voltem. Mas o fato concreto é que a digitalização, que eu até tenho uma posição meio polêmica, né, a transformação digital não começou agora, a transformação digital vem se desenvolvendo há décadas. O que acontece é que, em determinados contextos, eu podia até achar que ela era opcional, né? Eu podia me dar ao luxo de ter ou não uma presença digital, eu podia me dar ao luxo de estar ou não, ter a cadeia ou não digitalizada. Acho que o Pedro deve se lembrar lá em meados dos anos 2000, né? Primeiros testes com hoje o que a gente chama de IoT, na época, a etiqueta eletrônica de produto, né? O quanto isso avançou 20 anos depois. Muito menos do que poderia ter avançado, né? Assim como troca eletrônica de informações, que são outras coisas essenciais na cadeia e que ainda no Brasil, lamentavelmente, a gente está muito aquém do que poderia.
E, obviamente, isso também tem a ver com uma questão de estrutura de país, né? A gente tem vários negócios que não são necessariamente do porte dos negócios que a gente está conversando aqui. Mas o que é interessante de ver, e é isso que eu gostaria de trazer como contribuição, uma vez que a gente está super bem representado com processos mais robustos, mais estruturados, é também o efeito que isso está tendo em pequenas e médias empresas, né? Que tiveram que se virar da noite para o dia. O sujeito tinha um restaurante, né, e também estava acostumado a abrir a porta e o cliente vem. Agora não, agora ou ele dá um jeito de levar o produto dele para o cliente ou ele não vai ter essa solução. Ou mesmo grandes empresas, até o Marcelo chegou a citar o caso do pessoal da Via Varejo, né, que resolveram lá colocar o WhatsApp para fazer vendas e tem aí informações aí que foram divididas, inclusive em outras lives, de que os volumes de venda dessa forma estão bastante interessantes, vamos chamar assim. Ou seja, no final do dia tem uma frase, né, que é clássica, que é a necessidade é a mãe da inovação, né? Então agora a pandemia provou que a necessidade é a mãe, o pai e o avô da inovação, porque quem não se adaptou, quem está sofrendo muito mais do que outros. E o que vem pela frente, pelo que a gente tem observado aí fora, é um monte de questões, né? Questões ligadas a problemas de segurança, como todo mundo mencionou aqui. A gente está falando de um mundo na base de protocolos, né? Tem discussões nesse momento, o Plano São Paulo, né, para reabrir, tem uma série de indefinições para alguns negócios. Então, um protocolo de algum jeito vai ter que ter. A gente tem uma questão de renda e um efeito que vai, obviamente, impactar dramaticamente aí os negócios. Então, é aquela história. Tem o pós-pandemia, mas ele vai ser tão agitado ou mais agitado do que o que a gente está vivendo agora, obviamente, por outras razões e outras questões de ajuste. Muito bom, Silvio. Depois a gente volta com esses exemplos que você comentou. Eu acho que é importante, você tem alguns casos, né? A gente trocou ideia essa semana. Falar um pouquinho agora sobre exemplos, né? Que vocês têm vivenciado, implantar nas suas organizações, um ou dois exemplos. Nessa a gente sabe que a Natura é líder em inovação, em boas práticas, sustentabilidade e também digital, né? Então, se você puder elucidar para a gente um ou dois exemplos, seria bastante interessante. Pode ser na intralogística ou na parte de distribuição, como você achar melhor. Eu não falei no início, foquei mais na situação do Covid, mas a Natura começou um processo de digitalização uns 3, 5 anos atrás, basicamente por um modelo de venda direta de porta a porta, como a gente digitalizava o negócio, né, conectando público, consultora, com consumidores através de uma plataforma digital. Então, esse processo começou um tempo atrás, começou também no Omnichannel, para poder ter e-commerce, lojas físicas, que não tem que ver com a digitalização, mas foi parte do processo de câmbio. Então, dentro de uma estratégia de Omnichannel e de digitalização, a gente começou esse trabalho de ter um processo mais digitalizado. Por lo tanto, supply chain, você tem que digitalizar. Quando você sai de uma revista física e vai para promoções na internet, promoções no app e em qualquer outro lado meio digital, você tem que ter um processo S&OP que trabalhe quase digitalizado e em tempo real. Então, a primeira coisa que eu diria como um exemplo, o nosso processo S&OP, ele está totalmente conectado. A gente tem um processo quase semanal, mas é diário, porque as promoções estão o tempo todo no ar. Mas formalmente tem um mini S&OP semanal, controlado com uma torre de controle, que a gente tem permanentemente conectividade com as entregas, conectividade onde está o produto que está chegando no centro de distribuição, esse produto está cortando, então o caminhão que está levando o produto está a tanto distância, está conectado, para a gente saber, avisar a consultora que esse produto vai chegar às 8 da noite, e que ela pode colocar o pedido a partir das 8 da noite. Então, toda a cadeia de supply está conectada, informando em tempo real ao cliente. Então, diria que esse é um primeiro exemplo. Outro exemplo que a gente tem muito forte é o exemplo do que a gente falava das entregas, de poder informar ao cliente quando vai chegar sua mercadoria, em que momento está esse pedido, em que situação está. E, por outro lado, ter o back-office. Hoje a gente tem capacidade
um ano atrás, ou 2 anos atrás, não tinha essa capacidade. A gente ficava sabendo que um veículo, a gente tem 3.000 ou 5.000 veículos entregando em todo o Brasil. Então, a gente não tinha, por exemplo, informação de que quebrou uma caminhoneta. Uma caminhoneta chega a 100 pedidos. Então, hoje, a gente, através de todo esse sistema de tracking, a gente tem informação de que se quebrou uma caminhoneta que está entregando, eu recebo essa informação através da conexão dessa caminhoneta e eu sei, además de gerenciar o risco, eu sei que essa caminhoneta está parada, eu sei quantos pedidos tem essa caminhoneta, eu posso avisar aos clientes que estão para receber esse produto que há uma demora e posso começar a ver quando vou entregar esse pedido. Então, essa conectividade e essa informação em tempo real permite traer. Outra coisa que acho interessante, que apresentamos há pouco tempo, é o negócio do blockchain. É super importante para a cadena. Nós temos 35 comunidades no meio do Amazonas que não tem internet, não tem informação, mas a gente tem que fazer o planejamento deles. E o blockchain traz uma informação, mesmo que não esteja online, mesmo que seja offline e se conecte, de origem do produto, aonde foi, quem foi a pessoa que coletou, quem foi a pessoa que está entregando, que comunidade passou, toda a rastreabilidade desse produto, que agrega valor à marca. Porque imagina você no produto poder escanear e saber quem foi a pessoa que coletou essa semente para você. Então, acho que tem um mundo de oportunidades para poder fazer, não? E acho que o Covid acelerou muito, mas ainda tem coisas que tem que acelerar. Ou seja, o que a gente viu, como falamos aqui há pouco, é que a gente fez em 3 meses o que faria em 3 anos, porque a dona Maria, o cliente da consultora que podia receber em casa, hoje está num grupo de risco e não pode receber em casa. Então, a única forma de conectar-se é digitalmente. Então, as pessoas se viram obrigadas a mudar-se ao mundo digital, sem nenhuma chance de voltar para trás. Excelente, Ernesto. Eu tenho só uma perguntinha do Jorge Miller. Qual a tecnologia usada para conectar e rastrear a cadeia de suprimentos? A RFID é usado? Não, RFID a gente está testando em lojas, não é usado hoje em grande escala. E o que a gente tem como rastreabilidade é a informação que tem nos sistemas e a conectividade que a gente tem, por exemplo, quando falamos de rastrear veículos, conectividade que tem com o veículo, eu sei que esse veículo tem, no meu sistema, no SAP, eu sei a informação do que está lá dentro, e aí eu posso, conectando os dois sistemas, ver o que vai acontecer com o resto da cadeia. Excelente, muito bom. Francisco, a gente sabe que tivemos juntos aí antes da pandemia uma tarde, conhecendo a operação, né? E a Privalha é uma empresa digital, né? 100% digital. Então, comenta um pouquinho para a gente da história, de alguns exemplos. Você tem muita coisa boa para compartilhar, por gentileza. Exato. Pedro, assim, ó, a gente sim, né, uma empresa puro e-commerce. Ela tem alguns modelos diferenciados de gestão, estoque, etc. Pensando aqui, assim, fazendo um paralelo com o que eu comecei a comentar, eu vejo que a tecnologia ela é uma ferramenta para que a gente é uma ferramenta para que a gente consiga dar aderência a essas mudanças que o negócio digital traz para a gente, para que a gente consiga adaptar a supply chain ao negócio digital. Então, não necessariamente, no meu ponto de vista, a tecnologia é a única saída para que a gente possa se adequar à transformação digital. A gente vê que mudança de processo e estrutura, por exemplo, é algo muito importante para que a gente possa adaptar. Vou dar um exemplo. Então, quando a Privalha veio para o Brasil, isso foi em 2008, durante os primeiros anos, penou bastante, né? Como eu comentei, assim, a estrutura de supply chain, o conceito, ele sempre esteve muito embasado em B2B, né? Então, o mindset sempre foi muito voltado para isso, né? E a gente, por ser por e-commerce, começou a ter que se ajustar às demandas, às necessidades e tudo mais, né? Então, a gente tinha, por exemplo, no início, a gente não tinha uma operação muito eficiente, o que é muito importante, porque, como eu comentei, o B2C, ele é uma operação mais cara. Ele é uma operação mais cara, porque ele trata de pulverização, etc.
e ele é uma operação mais cara, né? Enquanto um B2B, o custo logístico representa aí de 3%, 4% da receita líquida, uma operação B2C, por exemplo, o custo logístico representa aí de 12% a 20%, é bastante representativo. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que, no meu ponto de vista, ajustar os processos de acordo com essas demandas digitais, dos negócios digitais, de modo que você consiga trazer eficiência para a sua operação, para atender bem os clientes e reduzir custo, obviamente, né? Então, isso sempre usando tecnologia para te ajudar. Mas, óbvio que, do meu ponto de vista, a gente tem que olhar e fazer um diagnóstico do que a gente precisa. Então, o nosso ponto principal foi ajustar processos, né? Então, de 2014 para cá, a Privale ela estava com um nível de serviço de entrega, tempo médio de entrega Brasil, considerando os nossos modelos de negócio, estoque reserva, pós-produção, estoque próprio, etc., em média 40 dias para entrega, Brasil, tá? Ponderado 40 dias corridos, né? A gente tinha um NPS negativo, enfim, a nossa operação era ruim. Então, que decisão que a gente tomou? Precisamos nos reestruturar e olhar como que a gente pode atender o business digital. Quais são as demandas? O que os nossos clientes querem? Então, a gente começou a tratar processos primeiro, né? Então, dando alguns exemplos, né? Para reduzir, a gente saiu de 40 dias para hoje, por exemplo, nós estamos em 10 dias corridos, média de tempo de entrega no Brasil. Então, a gente saiu de um NPS negativo para 64 de NPS. O que a gente fez? Então, dando alguns exemplos, né, de coisas simples, e depois dou alguns exemplos também que a gente atrelou tecnologia, etc., que é extremamente importante, é fundamental, né? Não dá para falar de um negócio, um business, e-commerce sem ter tecnologia, mas eu acho que fundamentalmente é processos. Então, a gente estruturou, começamos a fazer trabalhos de dropshipping, por exemplo, com os nossos fornecedores. Nós temos mais de 1.000 fornecedores. Então, um trabalho próximo, uma negociação próxima, uma análise da cadeia, tanto a nossa quanto do fornecedor, e implantar o dropshipping para que a gente ganhe essa perna de transferência para a gente, cross-dock, entrega para o cliente final no last mile. Então, a gente implantou dropshipping em vários fornecedores. Isso fez com que a gente reduzisse o custo logístico, fez com que a gente melhorasse o nosso lead time de entrega. A gente implantou Milk Run, por exemplo, em grandes polos, como Franca, por exemplo. Então, nós fazemos as coletas nos fornecedores. Antes, a gente dependia muito dessas entregas dos fornecedores, a agenda não casava, tinha um custo alto de frete, etc. Então, fazendo o Milk Run, a gente consegue ter uma programação, uma visibilidade melhor, redução do nosso lead time de entrega, redução do custo de frete também, nesse caso. Enfim, ajustando o processo. Então, ajustando o processo e também, de lá para cá, estruturando a equipe, estruturando o mindset, estruturando o time, organizando as pessoas, né? A gente também implantou diversas tecnologias, como rastreamento de pedidos, o nosso tracking, etc., também para que o cliente possa ter informação. Isso são demandas muito importantes, né, que é dar visibilidade do nosso processo para um cliente que é tão ansioso. O nosso cliente de e-commerce é um cliente ansioso. Eu compro muito no e-commerce, eu sou ansioso. Então, o nosso cliente é um cliente ansioso. Então, a gente tem que se moldar a essas expectativas, né? Então, algumas situações que a gente implantou em termos de tecnologia e em termos de processo, que eu acredito que é a nossa base, que é estruturar processo para poder atender essa demanda do business digital. Assim, mesmo a gente tendo hoje algumas tecnologias, com essa entrada com essa vinda e esse problema que a gente está passando da pandemia, a gente aprendeu algumas lições, né? Então, a primeira delas, que já era difícil e ficou ainda mais, é fazer projeção, por exemplo, projeção de demanda. Eu não tenho mais histórico para fazer projeção de demanda. Então, o que é importante para a gente agora, mais do que nunca? É a gente conseguir ter ferramentas parrudas que nos ajudem a ter previsibilidade, conseguir antecipar informações, né? Como, sei lá, ferramentas que se aportem, que se baseiem em machine learning, por exemplo, que consiga nos antecipar informações, nos suprir de informações para que a gente consiga tomar decisões rápidas. Que a gente consiga, por exemplo, uma outra situação que a gente viveu
para tomada de decisão rápida, a gente precisava entender como é que estava o status dos nossos pedidos. Então, se já era difícil, ficou ainda mais difícil com essa pandemia. E eu acho que algo que a gente precisa olhar com carinho e trabalhar bastante para buscar uma ferramenta nesse sentido por exemplo, algo que a gente consiga ter aderência 100% do nosso fluxo de last mile, por exemplo. A gente vai falar, pô, mas já existem ferramentas que trazem essa informação para a gente em real time. Hoje a gente, como colocou bem o Nestor, a gente tem uma dificuldade muito grande, não sei se foi o Silvio ou o Nestor, a gente tem uma dificuldade muito grande ainda de aderência disso no Brasil. Porque muito embora em grandes centros isso funcione bem, quando a gente vai para regiões mais abastadas, como interior dos estados, etc., a gente tem muita dificuldade para ter visibilidade de pontos de entrega, né? O timing disso. Então, o que a gente vive? A gente contrata um transportador que tem essa tecnologia, que subcontrata um outro transportador para atender nessa região, que quarteiriza um MEI, que faz entrega com o filho, que aí ele vai lá, faz atualização de entrega por telefone para a base da transportadora que contratou ele, que por sua vez manda um Excel para outra transportadora. Então, eu acho que a gente ainda tem muito a avançar nesse sentido. Muito embora já exista a tecnologia, a gente precisa pensar, isso é uma coisa que a gente sofreu muito, para poder tomar a decisão rápida, como que a gente consegue consolidar isso, mesmo sabendo das dificuldades que a gente tem nessas regiões mais distantes. Tá? Então, eu acho que fazendo um relato breve aí do que a gente fez e o que a gente sente falta, eu diria que esses pontos eu considero bastante importante. Processo e atrelar a tecnologia a processo. Excelente, Francisco. Muito obrigado. O Marcelo, a gente sabe que vocês têm aí grandes casos de rastreabilidade da cadeia alimentar, entre outros, né? Compartilha com a gente um pouco dessa experiência também. Eu acho que eu vou nessa linha, até mesmo pegando a fala lá do Silvio. De fato, a digitalização ela acontece há muito mais tempo do que está acontecendo agora. É que agora a gente está no meio de uma pandemia, são 3 anos em 3 meses, e aí aquele atributo de que a digitalização ela vinha para sanar uma dor, eu diria que agora quem não se digitalizar vai morrer, porque a pandemia mostrou isso. Então, falando um pouco disso, agora a gente está no meio de uma pandemia. E aí, aquele atributo de que a 11, o Carrefour muito preocupado com a pandemia mostrou isso. O Carrefour muito preocupado, o pecuarista, por exemplo, a gente tinha lá o sabor e qualidade, e a gente tinha que oferecer uma garantia de origem das nossas carnes. Né? E como é que a gente faz esse rastreamento dando essa garantia de origem? Então, lá em 2010, 2011, a gente desenvolveu uma plataforma, enfim, é um satélite, onde a gente tem um mapeamento de todas as fazendas que produzem gado para o Carrefour e a gente consegue cruzar junto com FUNAI, IBAMA, enfim, MTE, se aquilo é uma área protegida, se aquilo é uma área indígena, se aquilo é um bioma, enfim. E a gente trava a compra dessa origem animal porque a gente tem uma responsabilidade sustentável de contribuição para o país e, sobretudo, nessa cadeia, que ela é muito abrangente, é uma cadeia muito longa, e a gente precisava dar essa segurança para os nossos consumidores. Então, hoje, as nossas carnes do sabor e qualidade, ela tem um QR Code, e se você, como consumidor, apontar a sua câmera para ela, ela vai te dar exatamente qual é a origem animal, da onde ele foi desenvolvido, e de que não tem nenhuma relação com qualquer área protegida nesse sentido. Então, a digitalização ela já vem há mais de 10 anos como conceito dentro do Carrefour. Obviamente, quando a gente traz aqui alguns exemplos do que a gente fez por conta da pandemia, e eu falei no começo da minha fala, a volatilidade de algumas categorias nos 2 primeiros meses, ela foi muito intensa. Então, assim, a gente teve variações de 300%, 400%, 500% em algumas categorias que, de fato, se a gente olhasse qualquer outro histórico, já foi dito aqui a greve dos caminhoneiros, mas se a gente olhasse crises de 2014, 2015, nada, absolutamente nada, provocou uma correria tão intensa como essa, em busca de alimentos básicos, em busca de limpeza básica, enfim, vou dar o exemplo do álcool gel, o arroz, o feijão, grãos como um todo. As pessoas passaram a cozinhar mais em casa,
Então, tudo aquilo que a gente tem de mercearia básica, estratosférico o crescimento disso. E o que a gente fez? Então, assim, a gente não desligou em hipótese alguma nenhuma variável do nosso ERP. Então, a gente manteve lá os algoritmos, mas a gente, através do nosso S&OP, que era feito de 30 em 30 dias, com visão de 90 dias, ele passou a ser feito com visão de uma semana e todos os dias. Isso tudo com 200 pessoas nas suas casas. Então, assim, da noite para o dia, a gente colocou todas as pessoas em casa, um trabalho hercúleo do nosso time de TI, de prover equipamento, prover tecnologia, VPN para tudo isso, proteger os nossos sistemas, que é algo bastante importante também. E como é que a gente trouxe os atores dessa cadeia de abastecimento, que são todos os nossos fornecedores, sobretudo dessas categorias especificamente, para produzir um nível de serviço bastante importante para as nossas lojas, que também tinham aí crescimentos bastante expressivos nesse sentido. Então, o nosso S&OP, ele provocou e ele estabeleceu uma relação muito rápida com os atores dessa cadeia, o nosso time comercial, o nosso time de supply e os fornecedores, à luz de compartilhar e segmentar o abastecimento destes itens que a gente estabeleceu como listas de Covid. Um terceiro e um bom exemplo também, Pedro, se me permite, é como o Tarosso bem falou, o consumidor do e-commerce, ele é um consumidor mais ansioso de fato. E você tinha pessoas que não compravam alimentos na internet de hipótese alguma e que passaram a comprar. E aquelas que já compravam, compraram mais ainda, né? Então, a gente saiu de 3%, 4% de participação para 8%, 9% de participação de alimentos no negócio como um todo no Carrefour aqui, né? Negócio muito grande de fato. E como é que a gente dá essa rastreabilidade para ela? A gente tem a Karina, que é a nossa atendente virtual dentro do nosso saque, e no momento que você faz a sua compra, ela te pergunta se você quer receber informações dos seus pedidos, e aí você cadastra o seu WhatsApp lá, porque você tem que ser de intenção do cliente, e não nós pedindo especificamente o CPF ou o celular dele. E a partir daquele momento ele começa a receber todas as informações de que momento ele está da operação do warehouse, da saída dele, o quão próximo ele está do destino, e depois que recebeu, e depois uma pesquisa rápida se tudo ocorreu bem naquela jornada, naquela experiência. Então, processos de digitalização como esse, que talvez aconteceriam em um ano e meio, eles aconteceram em 90 dias. E por isso que eu trago o atributo mais uma vez de que se a digitalização ela vinha para sanar uma dor, hoje ela vem como um termo de sobrevivência também do negócio. Verdade. Muito bom, Marcelo. Bacana. Silvio, aqui até aproveitando a pergunta do Ozone Argenton Júnior, nosso grande amigo, baseado nas suas colocações iniciais, como utilizar as experiências das grandes empresas para ser aplicadas, benchmark, para as médias e pequenas empresas do segmento de logística. Você tem algum aí? Você tem alguns exemplos? Então, a gente até tinha conversado um pouco antes, que é quando a gente fala de empresas estruturadas, e depois acho que o ponto que tanto o Néstor quanto o Tarosso e o Marcelo, mas o Tarosso particularmente enfatizou a questão de processo e tecnologia, depois a gente retoma para essa questão, porque tem outros elementos aí que também foram mencionados, só para a gente colocar isso dentro de uma certa organização. Mas pensando em exemplos, agora saindo desse escopo de empresa que a gente está tendo a oportunidade de conversar aqui, imagina o que é uma situação dessa para um cara que tem um restaurante, né? Um cara que tem uma loja que não foi considerada como essencial e que precisa, de alguma maneira, vender, né? E o que a gente viu foi que muitas dessas empresas acabaram usando, né, tecnologia simples, porque a tecnologia não precisa ser complexa. Acho que na linha do que o Tarosso colocou, talvez processo resolva, talvez gente resolva. Porque na realidade não adianta ter se a melhor tecnologia do mundo fosse aquela que resolvesse, bastava todo mundo comprar a melhor tecnologia do mundo e estava todo mundo resolvido. Isso é um negócio que até o pessoal estuda na academia, chamado isomorfismo, né? Uma empresa grande compra, todo mundo compra e todo mundo vai ser igual. Só que não é só tecnologia.
pode ter a melhor tecnologia do mundo, com um processo ruim, não vai dar certo. Se quem opera esse processo não sabe o que está fazendo, e aí pegando o exemplo que o Taroso colocou, vamos usar coisas mais elaboradas, machine learning, etc., ou que o pessoal que terceiriza lá na outra ponta, se eu não tiver alguém para operar esses parâmetros, ou para ter a pessoa com nível de conhecimento adequado para lidar nesse contexto, vai ser super complicado dar certo. E mais do que isso, que norteia essa tríade, né, de processos, sistemas e tecnologia é a estratégia. Eu preciso saber o que eu vou fazer, para que eu estou fazendo isso, né? Eu, nas minhas encarnações como executivo, eu cansei de ver projeto fantástico virar pó porque ou estava no tempo errado, ou estava com as pessoas erradas, ou tinha processo errado. Então, pensando agora na ótica dos pequenos, né? Até eu passei por um exemplo recente, precisava mandar flores. Não era Dia das Mães, era numa ocasião super complicada, e eu fui, obviamente, nos players que poderiam me ajudar, né, os players mais tradicionais que a gente está acostumado. Eu não vou citar nomes por razões óbvias. E aí, por ser Dia das Mães, 4, 5 dias de prazo de entrega. Eu simplesmente liguei para a floricultura do bairro, para onde eu queria que fosse entregue. A pessoa me mandou as fotos por WhatsApp, eu comprei a flor e no dia seguinte estava entregue. Só que se essa floricultura não tivesse WhatsApp ou minimamente um catálogo, uma presença digital, não ia acontecer nada. Será que ela vai precisar sofisticar além disso? Não sei. Muito provavelmente não. Mas por quê? Para esse negócio, esse nível de tecnologia, acho que funciona. Outro exemplo que eu acho bastante interessante é um restaurante que tem também uma situação no Instagram. Eu até, um dia desses aí, devidamente protegido e etc., fui lá buscar comida, não fui, né, fui fazer o takeaway lá, e o pessoal estava falando que eles ficam na Moca. Eles falaram, jamais imaginei que fosse vender para o Morumbi, para Moema, para Alphaville, Indaiatuba e etc. Por quê? Uma presença digital, um cardápio que você pede tudo por um aplicativo. Esse aplicativo te manda um link, você paga pelo link e aí dispara uma last mile aí com alguém que vai fazer isso para você. Quantos negócios desse tipo não acabaram se virando, vamos chamar assim, com as tecnologias existentes? E aí eu acho que tem um aspecto que eu acho que é super importante. A gente está muito acostumado a olhar a tecnologia sempre como uma coisa muito complexa, e certamente em empresas grandes e etc., tem uma complexidade muito grande. Mas o Brasil tem um monte de organizações que resolveriam os seus problemas de uma forma muito mais simples. E acho que na linha do que o Taroso colocou, tem um sujeito que escreve em administração que ele não tem o devido valor porque ele não é americano, ele é irlandês, né, já deve estar lá com seus 90 anos, é o Charles Handy, e ele escreveu em 89 um livro chamado The Age of Unreason, e o que ele diz lá no livro, numa determinada hora, é que a tecnologia é neutra. O uso que você faz da tecnologia é que vai fazer a diferença. Você pode usar para enriquecer a sua vida ou para tornar a sua vida um desastre. A escolha é sua, e isso vale também para a questão das organizações. Então, o que eu acho que é importante é a gente entender que, acho que outra lição que a gente está tirando dessa questão da pandemia, né, é que, primeiro, quantos projetos acabaram não sendo implementados dentro dos níveis de compliance necessários para uma empresa mais estruturada, mas rompendo uma série de barreiras, fossem de pessoas, de orçamento e etc., porque precisou fazer. Então, que aprendizado a gente vai levar daqui para frente em termos de agilidade? Essa agilidade que a gente tanto preconiza, né? Só que no final do dia as nossas próprias organizações acabam virando verdadeiros paquidermes para tomar determinadas decisões, porque aí tem muitas estruturas, a pandemia também está ajudando nesse processo. Então, acho que tem um aprendizado aí, uma mudança de cultura, uma mudança de maneira de enxergar e também aproveitando um outro ponto que foi colocado, seja com os novos consumidores que acabaram de comprar pela primeira vez e que precisam ser educados, ou como o Néstor colocou, as pessoas iam na casa também, agora mudou, né? Tem um outro nível de educação,
ou o Tarosso colocou, que o pessoal vai terceirizando, chega lá na ponta, também é educação. Qual é o nosso papel, estando em determinadas situações da cadeia, que tem um determinado privilégio, informação, acho que na linha do exemplo que o Marcelo colocou, qual é o nosso papel para ajudar a desenvolver o ecossistema? Né? Porque no final do dia a gente resolve o nosso problema, só que agora os nossos problemas ficaram tão complicados que talvez a gente tenha que ajudar a educar os outros para resolver os nossos problemas. Muito bom, Silvio. Tem uma pergunta Pedrão, aqui do Marcelo. Pedrão, Pode complementar, Marcelo. Não quero complementar, não. São duas coisas só que o Silvio falou que são muito importantes. A primeira delas é comprem mais da Moca. A Moca é um excelente bar, é maravilhoso, eu moro nele, então comprem mais da Moca, não tem problema nenhum. A segunda, eu queria chamar a atenção pelo seguinte, de fato, eu estou lendo aqui algumas perguntas e tenho um interesse grande para entender qual é a plataforma que a gente está usando, tal, não sei o quê. Não dá para fazer 3 anos em 3 meses com implementação de grandes plataformas. Não dá para fazer isso. Essencialmente, você tem que olhar para dentro de casa e entender qual é o melhor dado disponível e utilizá-lo a flor de sanar o seu problema. Então, assim, o Brasil é um país que tem 220 milhões de smartphones. Desses 220 milhões, 140 milhões utilizam o WhatsApp. O Carrefour tomou uma decisão estratégica de parar de comunicar em grande massa na televisão, por exemplo, e apontou totalmente para a comunicação via rede digital e WhatsApp, por exemplo. Então, assim, não são grandes plataformas, é uma transformação digital enorme, mas tendo número e tendo a autorização de você utilizar essa plataforma pelo consumidor, hoje ele recebe todas as informações de como ele está se relacionando com o Carrefour, todos os tabloides, todas as ofertas que têm maior aderência a ele. Então, assim, é só corroborar com aquilo que é muito importante que o Silvio colocou, além de comprar na Moca, obviamente, que seja simples nesse momento. Existem grandes transformações que elas não vão se realizar em 30, 60 ou 90 dias. Utilize, de fato, aquilo que você tem em prol de sanar um problema que você tenha com o seu consumidor. Desculpa aí, Pedro. Muito bom. Não, está ótimo. Néstor, Francisco, quer comentar nessa mesma linha alguma coisa? Não, acho que o ponto da tecnologia foi bem abordado. Acho que não tem... claro que se você tem a tecnologia, tem que usar, mas se não tem a tecnologia, acho que dá para digitalizar e fazer muita coisa utilizando os dados que você tem e aproveitar para implementar o mais rápido possível com a informação que você tem disponível. Como falaram da Moca, eu não moro na Moca, mas compre da Moca, compre do pequeno cliente e olha se o cara, se tem uma plataforma digital, ele está entregando, não sei onde falou, em Morumbi, então não precisou comprar um software caríssimo para começar a entregar no Morumbi. Simplesmente ele abriu a cabeça, ele percebeu que tinha outros negócios que ele não estava abarcando. E ele precisou do Covid para isso. Não precisaria. Ele só tendo um entregador e utilizando a plataforma, não sei com que está entregando, se está entregando com Uber, etc, etc. Mas está aí. Não precisa de tecnologia. Ele não comprou uma ferramenta de R$1 milhão, ele fez acontecer. Exatamente. Bom, eu não moro na Moca também, apesar de gostar muito da Moca, morei muito tempo na Zona Leste, gosto muito da região, mas eu moro no interior, eu moro em Vinhedo, então, como boa parte da cidade interior, nem sempre a tecnologia, como grandes centros, por exemplo, ela é tão utilizada. E eu vejo muito isso aqui, né? Seguindo essa linha, as pequenas empresas, os pequenos comércios se reinventaram. Então, Instagram com link para o WhatsApp, você faz o pedido pelo WhatsApp, né? Ele patrocina pelo Instagram, né? Pela região ali, anúncios. Putz, pizza legal, nem sabia que tinha uma pizza aqui e tal. Você vai lá, clica, tem um link, que você clica o link, você consegue fazer o pedido pelo WhatsApp, paga por lá mesmo, como bem disse o Silvio. Então, reinvenção total num momento como esse, o que é super positivo e bacana, sem dúvida. Já que abriram a possibilidade de publicidade, não sabia que estava permitido. Cronos, fala do Cronos. Gente, compre vinho argentino e jamais vinho chileno. Já que estamos no momento de publicidade, vamos fazer publicidade completa. Vamos ver os irmãos. O italiano da Moca, né?
Isso, uma boa massa. Italiano é só com pasta. Se vai fazer pasta, tudo bem. Não. Ok, tem razão, Néstor. É verdade. Tem uma pergunta do Marcelo Abrantes aqui que eu acho interessante. Ele fala que muitos negócios B2B digitais iniciaram operações B2C digitais buscando aproveitar a aceleração digital e o aumento de aderência do consumidor a esse universo. Na ótica de supply, é possível conduzir uma operação logística híbrida, inbound, warehouse, picking, outbound, em uma mesma estrutura física com o mesmo modelo de operação logística? Marcelo? Eu diria que só é viável se você tiver essa integração. Por alguns anos, dentro do Carrefour, a gente tinha estruturas totalmente distintas, tanto para o e-commerce quanto para o varejo físico. E eu vou fazer 2 anos lá e vim com essa missão de fazer essa integração logística, absorvendo o que é standard para os 2 negócios, obviamente, mas, obviamente, também salvaguardando o que são especificidades distintas de cada um do negócio. O varejo alimentar é um varejo de margens muito baixas. Custo de movimentação de produto, e quando você fala de produto perecível, você está movimentando, você está gastando. Ele está quebrando, o shelf life dele está diminuindo. Então, você tem que ser muito rápido, você tem que ser muito assertivo para, por exemplo, o item quebras não absorver totalmente o teu lucro bruto que você teria naquele produto. Então, se você não tem uma integração desses 2 canais, e hoje a nossa decisão foi de integrar os 2 canais, tanto na superfície do footprint logístico, quanto na hierarquia logística no supply. Eu tenho lá uma área de supply que olha o e-commerce e olha o canal físico. Minha área de transporte são transportes dedicados, mas tem uma concessão de qual é o melhor embarcador para aquilo, qual é o melhor transportador para aquilo, para aquela modalidade. E quando eu falo do footprint logístico, a nossa decisão foi de descentralizar a estrutura e o footprint logístico de e-commerce food, mas para dentro de um hipermercado. Então, a gente tem hoje 12 side stores, são mini centros de distribuição, que eles ficam acoplados numa superfície de hipermercado. Eu tenho lá um estoque que é o giro mais alto, dedicado para a operação do side store, e a cadeia de giro mais longo, né? Então, o fundo de sortimento, eu vou coletar isso dentro de uma loja de um hipermercado. Eu já fiz o abastecimento da loja, já diluí aquele custo de distribuição para aquilo e faço o picking a 8 ou 12 quilômetros da casa do consumidor. Só com esta integração é possível você atender níveis de serviço com a expectativa que o cliente quer de agilidade, comprar para o mesmo dia ou no máximo para o dia seguinte, frescor para os itens, porque eu pego notadamente frutas, legumes e verduras daquela loja ou de uma operação mais dedicada de um fornecedor dedicado para aquele site. E eu tenho um custo de distribuição totalmente diluído. O que eu tenho aí de maior oneração para isso é o last mile, que pode ser um Uber, pode ser um motociclista, enfim, dependendo da cesta de produtos que a gente tem. Então, assim, não existe outra maneira, no meu entendimento, de você poder estabelecer e poder contribuir para o P&L do negócio uma margem positiva de resultado se você não tiver totalmente integrado o seu supply. Muito bom. Néstor, eu acho que na tua operação B2B, B2C, você quer comentar um pouquinho também? Importante. No, es difícil de ver, concordo con Marcelo, de ver una operación si no está integrada. Entonces, como falei un poco un ejemplo antes, si a gente no tem a cadena entrante con a cadena sainte o inbound o outbound conectado, es un poco difícil de no tener esa posibilidad de estar olhando o todo. Aquí en Brasil tengo Excel, ¿no? Faz un bom Excel e conecta, mas tem que ter alguma conexão. Eu não estou nesse caso, a gente nossas conexões são mais robustas, mas claro, se não tem essa conexão é difícil de você poder gerenciar uma cadena completa, híbrida, onde está recebendo, está entregando, está produzindo no nosso caso, então é super importante essa conexão. Muito bom. Francisco, algum ponto a respeito? Um comentário? Não. Olhando, na verdade, eu só queria
fazer um paralelo com um ponto que o Marcelo lembrou super bem com o que eu cheguei a comentar sobre se adequar ao modelo digital, à demanda digital, a supply chain se adequar à demanda digital. E aí o Marcelo ele citou bem aí o projeto de sucesso do Carrefour, que é o projeto da Side Store, que sua os ativos e consegue pulverizar e deixar super próximo dos clientes. Isso é uma demanda, né? Isso é uma demanda do negócio digital. O cliente demanda velocidade, demanda frescor e tudo mais. E esse é o tipo de exemplo, é o tipo de coisa que serve de exemplo como ajuste de processo, ajuste de negócio frente a uma demanda do digital. Então, você ajustou a supply chain frente a uma demanda do digital. Então, achei, só para fazer um paralelo que eu lembrei agora, achei que seria Muito bacana bom. comentar. Um outro ponto importante é como tem sido o engajamento das pessoas, né, da cultura. Vocês já comentaram, mas seria bom dar uma reforçada. E aproveitando algumas perguntas aqui que falam sobre um ponto crítico de sucesso do processo de digitalização. Qual seria? Né? Então, por gentileza, Silvio, quer comentar um pouco? Eu acho que tem algumas questões importantes. Normalmente as pessoas acabam em muitos projetos sendo um recurso que a gente vai olhar depois. Normalmente você tem casos bem interessantes, tem um varejista, já foi mais bem cultuado, que é a Tesco da Inglaterra, que antes de pensar numa inovação, a primeira pergunta é, ela é boa para o consumidor? Ela é boa para o funcionário? Aí a gente discute o que a gente vai fazer, porque às vezes você não olha muito essa ordem, né? Então o consumidor, de repente você faz porque é bacana, está todo mundo fazendo, a tal história do isomorfismo que eu mencionei, e aí, ou às vezes o cara não consegue entregar aquilo que você planejou, etc, etc. Então, acho que tem uma questão de fator humano aí super, super importante de como a gente prepara e educa. E não adianta a gente partir de pressupostos, porque, puta, educação no Brasil é um problema. Gente, isso não é um problema, isso é um dado. Dado que é assim, o que a gente pode fazer enquanto organização para cuidar desse aspecto, pensando na qualificação da mão de obra. E acho que tem um outro aspecto importante, que o engajamento das pessoas, eu vou colocar até o cliente nessa jogada, porque até surgiu uma pergunta aqui no chat, logo lá no começo, se a gente não está criando clientes preguiçosos por conta da tecnologia. Na realidade, não. Na realidade, a gente está fazendo é colocar o cliente no centro. Tudo que a gente sempre disse, o cliente é mais importante, etc, etc, etc. Eu gosto de uma frase do Levitt, que é do meio da década de 80, que é basicamente o seguinte, eu estou aqui na cola aqui do lado, o propósito de um negócio é trazer e manter um consumidor. Sem consumidor, não interessa a engenharia que você tem, a mágica, finanças inteligentes ou operações que vão fazer a companhia rodar. E o que a gente está vendo agora é que o mundo que a gente está entrando, com consumidores que experimentaram coisas que a gente não tinha e que alguém fez, com outras empresas pegando gosto, né, para fazer coisas que, por exemplo, tem empresas que estão aí bastante bem posicionadas no digital, mas que não mexiam com alimentos, começaram a colocar alimentos. Bom, isso é um impacto para um monte de gente. Então, nesse sentido, é esse cara que está no centro, que é o centro da estratégia, que é o cliente, que a gente tem que ver o que é relevante para ele. Agora, se o cara não entende, a gente não ajudou a educar, se o funcionário que vai fazer o contato ali, quando tem, obviamente, contato, né, e sempre acaba esbarrando em algum tipo de contato, se esse sujeito não estiver devidamente engajado, entendendo o propósito, né, que é a estratégia, por que aquilo está acontecendo, aí realmente é bem complicado. Tecnologia a gente passa uma conta para a tecnologia que ela não tem como pagar, não tem jeito. Muito bom, Néstor, sobre esse tema da cultura, como é o engajamento das pessoas, também qual o fator crítico aí de sucesso da digitalização. É importante ter o engajamento do pessoal, ou seja, a gente primeiro tem que ter um engajamento da liderança. Então, você não vai digitalizar uma empresa se o gerente general e a liderança em geral não está engajada nessa estratégia. Então,
não vai criar uma estratégia de abaixo para cima, não? Então, é super importante. Mas também tem que ter uma organização engajada nessa mudança, não? Em buscar formas de digitalizar processos, em buscar formas de tirar burocracias, né? E é interessante que a gente está, quando a gente fala de mudança de organização, a gente está num país sumamente burocrático, não digitalizado, né? A gente fala de nota fiscal eletrônica, e a nota fiscal eletrônica não é eletrônica, né? Cartórios, né? A gente está vendo agora, se deparando aqui, eu recebi um monte de coisas para assinar, né? Então a gente fala, não, mas vou assinar via eletrônica. Tem gente que pede para eu assinar, não da Natura, de fora, banco, por exemplo, e me se imprima. Eu não tenho impressora em casa. Então, que mundo digital é esse? E aí o banco fala que ele é digital, não? Itaú, Bradesco, não? Ele diz, não, eu sou digital, agora eu sou digital. Não, não é. Então, assim, primeiro tem que ter a incoerência, e não adianta ter uma estratégia do gerente, porque provavelmente o Itaú, o gerente geral do Itaú, não sei, deve dizer que o banco está digitalizado e que está à frente para competir com o Nubank, não? E aí você vai na realidade, o cara que imprima para você assinar e mandar o documento. Não tem jeito, né? Eu quis abrir uma conta, eu estive aqui no banco aqui na Granja para assinar. Então, tem que ter primeiro a coerência e o engajamento de todo o público, né? É interessante, falando do banco, que o banco disse, não, Nubank é pequeno, e agora sale WhatsApp com 150 milhões de clientes competindo com o banco. Então, gente, não tem como você achar que está confortável. A Natura é número 1 em venda de cosméticos. Oh, cuidado, ali vai meter uma cápsula e vai mandar por correio uma cápsula para você diluir o perfume e o negócio vai para o beleléu. Então, tem que sempre estar pensando nisso. Excelente, Néstor. Marcelo, eu tenho um negócio interessante, né, Néstor? Porque, na verdade, é assim, você tem que imprimir, assinar e digitalizar para enviar por e-mail. É isso. Porque mais daí ou ele menos se como a torna nota fiscal digital. eletrônica. Aí fica digital. Aí ele se torna digital. Depois que você manda digital, manda porque eles digital. explicam para o presidente que minha conta está digitalizada, porque ele tem o papel digitalizado. Então, você fala, não, peraí, o cliente está feliz. Não, liga para o Nestor a ver se ele está feliz. Quantas empresas não estão mandando pedido e recebendo nota fiscal desse jeito pelo Brasil afora, gente? Um negócio é assim. E ali, além, e essa é uma que a tecnologia existe. Então tem um contexto de burocracia que também, de fato, aqui no Brasil, tem uma frase do Tom Jobim que o Brasil não é para principiantes. Realmente, a gente tem uma complexidade ímpar. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem um processo de atraso em processos e uso básico de tecnologia ou mesmo de preparação, de prontidão das organizações, que é assustador. É verdade. Isso aí. Marcelo, você queria comentar alguma coisa também, não? Tentar falar por valor agregado, porque, assim, né, por mais que dê o meu primeiro exemplo aqui, de que a gente começou a pensar em processos de digitalização há 10 anos atrás, a gente não tem dúvida nenhuma que o maior agente de transformação digital foi a pandemia. Por mais que a gente conhecesse a jornada do nosso cliente, necessidades, colocasse o cliente no centro das nossas decisões, tentasse suprir toda a expectativa dele, o maior agente em termos de velocidade para a transformação digital foi a pandemia. E não foi de dentro para fora do Carrefour, foi de fora para dentro do Carrefour. Então, assim, por que eu estou dizendo isso? O varejo alimentar, ele é um varejo alimentar de uma cultura bastante hierárquica. Silvio Laban trabalhei com ele no GPA, Tarusso também comigo no Carrefour, enfim, ele é uma estruturação muito hierarquizada, com decisões onde o head tem que tomar a decisão e o resto vai e cumpra-se tal, não sei o quê. Para se fazer a digitalização, a mudança de cultura ela é necessária e a gente acabou quebrando alguns paradigmas que a gente não quebrava até então. Então, assim, por exemplo, manter uma empresa como essa em presença nacional com toda a sede de office, 3.500 pessoas que faziam todo o back-office de negócio do Carrefour, tomando as decisões de cada, fazendo as suas reuniões através de meeting,
com 30, 20, 10 pessoas, enfim, com decisões muito rápidas. O nível de confiança, de responsabilidade cross do processo aumentou estratosfericamente. Então, assim, as reuniões são mais produtivas, são mais assertivas, são melhores implementadas. Se a gente erra, volta atrás muito rapidamente, não fica lá naquele exercício de por que errou, como não errou. Então, assim, o processo de digitalização e de transformação digital durante a pandemia e o susto que a gente tomou com isso, ele provocou um modelo mental totalmente diferente do que a gente tinha há 6 meses atrás. Outro exemplo básico, né? Assim, dentro desse processo hierarquizado, você tem o seu andar, você tem a sua estação de trabalho, a sua cadeira. Nós vamos voltar agora, no começo de julho, por exemplo, onde a gente vai ocupar no máximo 40% a nossa sede e o restante é home office sendo rotativo, flexibilizado, ou rotativo, onde você chega e a cadeira que estiver livre você pega para trabalhar. Você não tem mais a tua estação, não tem mais isso. Então, assim, isso é transformador dentro de uma estrutura como essa, e são ações como essa que vão viabilizar e vão mudar a cultura para você, de fato, oferecer uma transformação digital numa empresa tão grande como essa. Ótimo. Francisco, você quer complementar sobre o tema? Não, acho que o tema foi bem abordado, bem falado por todo mundo. Sem pontos. Ótimo. Tem uma pergunta aqui do Zé Paulo Pereira, nosso amigo de longa data. E ele pergunta como estão respondendo seus parceiros, operadores logísticos, transportadoras, aos desafios em tecnologia para esse momento, visto que, de maneira geral, vossas empresas operam com uma estrutura logística e tecnologias próprias, autogeridas. Eles estão respondendo na mesma velocidade? Como é que vocês estão vendo seus parceiros aí nesse processo de digitalização? Quem quer começar? Então, eu posso falar, assim, nesse momento, ele não responde. A gente tem um trabalho prévio, não dá para você pedir para ele, no momento de início do Covid, que ele responda com tecnologia. Então, a Natura, por ser uma empresa que baseia fundamentalmente em relacionamento, ele trabalha nesse relacionamento com fornecedores e buscando tecnologias através do tempo. Então, o que acontece agora é uma utilização maior dessa tecnologia. Quando a gente falou tracking de pedidos, informação, os fornecedores têm essa informação e se conectam com o nosso sistema. Mas não é algo que a gente teve el 15 de março. É algo prévio que a gente tem as informações. O que a gente fez do 15 de março para aqui é usar nossos parceiros em uma parceria mais de ajudar-nos em todas as mudanças que houve, não? Então, por exemplo, sei lá, entregar álcool gel para cada motorista que estava entregando, levar situações de, por exemplo, produtos de doação, então nos ajudar a levar a lugares mais distantes. Então, é mais uma parceria nesse momento de ajudar-nos na situação que pedir tecnologia. A tecnologia tem que haver venido antes. Claro. É isso, Marcelo? A gente está na mesma linha. A gente está na mesma linha, dependendo muito da atividade. Porque eu confesso que, por exemplo, quando a gente falava de B2C de alimentos, a gente não tinha toda a estruturação de controle de última milha, por exemplo, embarcada dentro das nossas plataformas, dentro do Carrefour. E a gente hoje em dia, utiliza plataformas de terceiros que contribuem para a gente ter a noção exata de onde está a nossa entrega, de onde está o nosso pedido. O que a gente fez foi integrar de forma simples e rápida, e aí a agilidade do time de arquitetura de TI foi muito rápido nisso, mas aqui a gente utilizou muito mais a solução do terceiro do que embarcar ou desenvolver a nossa própria solução. Então, o que a gente fez foi uma leitura do processo como um todo. Quem tem a melhor solução, nesse momento a gente embarca nela, porque ela faria muito sentido para a gente também. No âmbito muito mais operacional, e aí corroborando com aquilo que o Néstor falou sobre, por exemplo, protocolos de segurança, utilização de máscara em todas as nossas lojas. A gente tem terceiros dentro da loja, que são os nossos repositores de gôndola, por exemplo. Ali a gente não teve nenhuma discussão. Se o provedor não tem a solução, a gente foi e deu a solução para ele. Então, a gente também distribuiu
a máscara, a gente também distribuiu novos EPIs que a gente hoje julga necessário para dentro da nossa operação. Se o operador, se o terceiro não tem a condição agora, em função de proteção da vida humana, a gente nem discutiu, a gente colocou isso e lá para frente a gente volta a falar no tema com esses operadores aí. Ótimo. Francisco. Não, perfeito, perfeito. Assim, acho que no âmbito tecnológico, mesma linha do Nestor, eu acho que a coisa aconteceu muito rápido, né? E o que acabou acontecendo é que a gente utilizou, olhando aqui para o nosso negócio, para o nosso business, para o nosso ramo, a gente acabou utilizando mais, né? Porque utilizando mais no sentido de uma demanda muito grande acabou acontecendo para os nossos parceiros, tanto os nossos parceiros operadores logísticos, quanto para os nossos parceiros de transportes, né? Há quem diga que o volume, por exemplo, do mês de maio foi um volume maior que Black Friday, né? Maior que o volume do último Black Friday. Tem transportadores nossos com sérias dificuldades de gerenciar esses altos volumes, né? Mas a tecnologia não muda, então o tempo de reação foi muito curto. Então, o que a gente conseguiu fazer é apoiando os nossos parceiros, olhando para o operador logístico. O grande desafio é adequar time, produtividade, etc., por conta dessa velocidade que as coisas acontecerem, do volume que aconteceu. Mas a tecnologia em si, basicamente, o que a gente usou, o que já tinha, né? E aí o nosso papel nesse sentido foi apoiar os nossos parceiros no que fosse preciso. Olhando a parte operacional, idem ao comentário do Marcelo, do Nestor também, montamos em conjunto isso. Os nossos parceiros foram super próximos, super parceiros mesmo. Montamos plano de contingência, plano de prevenção, quebra de turno, disponibilização de álcool gel, fiscalização direto. Parceiros, por exemplo, que são super importantes na questão de disseminação de vírus, na questão como eu posso dizer, áreas que podem estar relacionadas com uma disseminação de vírus, que é refeitório, por exemplo. Então, uma proximidade muito grande com esses parceiros para que a gente pudesse mitigar ainda o máximo possível o contato, porque na operação a gente quebra em turno, a gente faz higienização entre turnos, espaçamento entre eles, enfim, medição de temperatura. Agora, na hora do refeitório, a gente tem que ter uma organização melhor, são mesas, espaçamentos, tal. Então a gente fez um trabalho muito próximo com todos eles, não só operadores logísticos, transportadores, mas também com os prestadores de serviços, limpeza, segurança e refeição. Então, nesse sentido, eu acho que está muito em linha com o que os meus colegas disseram aí. Eu acho que esse é um dos grandes legados dessa situação que estamos vivendo, que é a colaboração, os processos colaborativos em logística. Né? Vocês que atuaram e atuam nesse segmento, quão difícil é buscar processos colaborativos entre indústria e varejo, troca de experiências entre varejo e e-commerce. Então, isso a gente tem visto que essa barreira está sendo destruída, o que é importante, né? Indo para o nosso último tema, falar um pouquinho de bola de cristal aí. Quais são as perspectivas, as tendências da digitalização que vocês veem para as suas empresas, para o mercado? Então, Silvio, primeiro sua visão aqui sobre o que vem por aí. Bom, eu não tenho, nem acho que a autoridade para falar de o quê, né? Até porque a coisa está mudando numa velocidade tamanha que o que você pode falar é de coisas meio de caráter geral. Talvez quem está mais na linha de frente já olhe isso de uma outra forma e possa ser mais específico. Eu vou falar de uma visão um pouco mais ampla, né? Eu vou falar um pouco do que quando o Marcelo coloca, mas isso veio de fora para dentro. Na realidade não é, a transformação digital começou no cliente, porque ele também não podia ir para a loja, ele tinha que comprar de outro jeito, e aí essa demanda, é por isso que para mim o cliente continuou no centro. A diferença é que a gente teve que atender uma demanda diferente, que foi promovida por uma situação. E isso não aconteceu aqui, aconteceu no mundo inteiro. Então, esse sujeito que mudou, ele está ressignificando a casa dele. A casa dele não é mais só o lugar que ele vai dormir.
né, onde passa com a família. A casa dele virou academia, virou sala de aula, o banco já era, né, na linha do que o Néstor colocou, o banco, a sua casa já era, mas virou academia, virou restaurante, pessoas começaram a cozinhar mais em casa, enfim, começaram a mudar, e não é uma coisa que aconteceu 2 dias, 3 dias, não, é tempo suficiente pelos estudos que tem aí para você criar hábitos, né? A gente já está nessa há tantos meses já, e não sei se também não vamos ficar um pouco mais, né, em função de outras questões. Então, esse consumidor mudou. E essa mudança, né, o que vai ficar disso na hora que você destilar, né, o que você tem visto fora é que hábitos mudaram. Você pega Starbucks na China, por exemplo, a ideia do terceiro lugar, que você fica lá batendo papo, etc., mudou dramaticamente. O pessoal não está usando a loja da mesma forma. Pode ser que volte a usar daqui para frente. Você pega vários lugares que aí estão mostrando filas na abertura e etc., nos primeiros dias. Porque quando você olha os dias depois, você tem alguns impactos importantes. Tem um estudo recente que saiu, foi publicado no The Guardian, na Inglaterra, 1 de cada 5 ingleses pesquisados por um ente lá governamental disseram que não pretendem voltar a comprar um determinado tipo de produto em loja física. Então, que consumidor é esse que vai sair desse negócio? E que implicações, obviamente, isso vai ter para o negócio? Que ele é mais digital, acho que isso é inexorável, isso é indiscutível e a gente vai ter que lidar com isso. Que ele vai estar afetado do ponto de vista de renda, emprego, a gente vai ter que lidar com isso. Que ele vai estar afetado do ponto de vista de medo, né, enquanto a gente não tiver uma solução meio definitiva para essa pandemia, essas são as coisas que dá para escrever. O que acho que vem por aí é isso. E essa questão da colaboração que você colocou também é uma outra oportunidade. Faz anos, né, que se tenta estabelecer padrões, melhorar a cadeia. Eu mesmo nas minhas encarnações como executivo, fui responsável lá pelo ECR Brasil para aproximar a indústria, minha tese de doutorado é nesse assunto, etc. Cara, assim, às vezes eu tenho vontade de pega a tese lá, troca o ano e está parecido, né? Muita coisa avançou, mas acho que tem muito espaço para avançar. E só espero que a gente não precise de uma outra pandemia para fazer as coisas andarem mais rápido. Talvez a gente já tenha aprendido que, como dizia o Leonardo da Vinci, né, que a simplicidade é assim o suprassumo da sofisticação, né? E a simplicidade é a gente botar o cliente no centro, simplificar processo, ser mais ágil, né? Não pensar em esperar 2 anos para descobrir que está 100% errado, né? Melhor estar 100% errado em 2 dias, né? Então, acho que tem muitas oportunidades aí que vem pela frente. E acho que o Pedro caiu. Ele está congelado. Congelou. Bom, quem quer continuar? Vai, Nestor. Vai, Nestor, já está aparecendo. Não, sou mestre de cerimônia agora. Eu sou mestre de cerimônia. Você trouxe a questão do vinho. Inclusive, já teve uma pessoa que disse que é argentina e que toma Carmenera. Agora, você tem que aproveita para defender isso. Gente, se tem gente que se quer envenenar, livre dele, entendeu? Eu não vou estar... Cada um com seu prazer. Carmenera é vinho de salada, sei lá. Vai comer um bife de chouriço com Carmenera? Por amor de Deus. Mas tudo bem. Veja que o webinário também, além das questões logísticas, também está dando dicas gastronômicas importantes. É verdade. Aqui somos completos. Muita cultura. Você falou de cocinar. Me siga no Instagram, que eu coloquei todo o que estou cocinando neste último... Meu Instagram em particular, antes era só de viagens. Agora, os últimos, 20 posts são receitas de cocina. Estou cocinando para cacete. Não sei quando vai acabar isso, mas eu estou cocinando. Mas é interessante porque o que você falou é importante, não? Cria hábito. Eu dificilmente deixo de cocinar. É que antes eu não sentia prazer. Assim, era como aquela coisa que você fala, eu vou à galinha. Não tenho tempo para cocinar, chego cansado e não vou cocinar. Hoje comecei a sentir prazer de cocinar. Então, provavelmente, no momento que volte ao normal, você vai dedicar tempo para aquelas coisas que você acha importante.
E também não sei, porque o home office, tanto tempo de home office, também desmitificou isso de que você só pode resolver temas face to face. Eu estou em Latinoamérica, eu viajava muito, e eu viajo porque acho que é importante falar com a pessoa. Hoje, não deveria, então a gente enfrenta situações que tem que fazer online. Por exemplo, será demitir uma pessoa. Não vou fazer via internet. Hoje tem que fazer via internet. E dá para fazer. Então, eu acho que essa mudança é importante. Aí voltou Pedro. Eu estava fazendo mestre de cerimônia porque você caiu, mas você é reemplaçável. Você é reemplaçável. Tá no mudo, Pedro. Tá no mudo. Tá no mudo. Tem que tirar um mudo. Opa, estava vendo se o argentino está no ponto certo. Mas, desculpa, o Silvio complementou, o Néstor estava falando, por gentileza, Néstor. Não, eu estava falando para continuar, aí estamos falando de outro tema, mas podemos continuar. Tem a última pergunta que você tinha comentado. Bom, eu comento, já que estou comentando aqui, qual é o futuro? Bom, futuro exatamente não sei, porque se eu supiera o futuro exatamente na supply chain, na digitalização, eu saberia como invertir em bolsa. Então, invertiria em bolsa e não faria mais todas essas palestras aqui de supply chain, não trabalharia mais em supply chain, ficaria de férias. Mas, como não sei exatamente o futuro, vou dar uma tendência. Acho que as mudanças que foram aqui dadas são mudanças que não voltam para trás. O Silvio falou muito do cliente no centro, mas o cliente viu seu contorno ser mudado. Por lo tanto, mudou seus hábitos. Eu estava falando aqui, eu mudei o hábito cocino. Então, acho que antes não cozinhava por falta de tempo, mas agora vou começar a cozinhar. E aí meus hábitos vão mudar. Então, o cliente se viu forçado a mudar hábitos, se viu forçado a mais e-commerce. Por aí falou Francisco que tuvimos neste mês, e a Natura também tuvo volúmenes de e-commerce parecidos a Black Friday. Então, não vai existir já uma situação de que o e-commerce vai diminuir. Ele só vai aumentar. E eu trago desafios que são mais importantes, que eu já falei isso em várias palestras. O que vai acontecer no futuro quando a pessoa recebe 12 fornecedores diferentes? Porque Carrefour vai mandar para minha casa, o Néstor vai mandar, o Natura vai mandar para minha casa, o Brivale vai mandar para minha casa, ou seja, eu vou ter que receber 12 transportadores únicos. E aí vem aquela coisa que falamos do mundo colaborativo. A gente vai ter que buscar, seja através de plataformas, ou seja, a juntarmos aqui e ter uma forma de chegar ao cliente de uma forma única. Porque senão vamos ficar, eu como cliente vou ficar louco. Eu vou pedir supermercado, vou pedir, comprar uma panela para cozinhar, vou receber de outro. Então, vou ter na minha casa 12 pessoas entregando. Então, eu acho que esse futuro teria que ser revisto, como a gente tem esse critério de chegar ao cliente de uma forma fácil, simplificada, porque nós, como cliente, queremos isso, queremos ser bem atendidos e de uma forma simples, sem complicação. Não um banco que te manda assinar, pagamento, pago por WhatsApp, pago por internet, eu não quero ir mais no banco, no banco tem assunto do metal que você não consegue entrar, tirar todo. Não quero mais. Eu quero sair de casa, mas eu quero sair de casa para passear, não para entrar dentro de um shopping ou em um supermercado como Carrefour e estar aí com um carrinho, brigando com um. Chego na caixa, tem 10 pessoas esperando, fico meia hora na caixa. Não quero mais isso. Quero sair de casa para passear. Então, a forma do consumo vai mudar. Eu acho que isso é o que eu enxergo humildemente, mas não tenho nada certo, é probabilidade, não? Mas vamos ver. Perfeito. Marcelo, por gentileza, suas perspectivas sobre o futuro. Eu também não vou me arriscar a ler minha bola de cristal, porque eu não tenho aqui, mas se tem algo que a gente de fato está tentando entender é qual é o novo normal. E o novo normal foi bem dito pelo Néstor, também pelo Laban, enfim, os consumos, o comportamento mudou. Eu não tenho dúvida nenhuma de que no final disso tudo não vai voltar a ser o que era antes. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. A gente já estabeleceu um novo patamar de contribuição do digital que ele não vai voltar atrás. E eu acho que o que a gente tem que ser, de fato, focar o que a gente precisa fazer
é conhecer essa nova jornada do nosso consumidor, é entender qual é o novo padrão, quais são as novas necessidades. O Néstor acabou de dar um dado agora que é muito importante. As pessoas passaram a comprar mais e comprar, sobretudo, mais coisas diferentes pela internet, de diferentes provedores de solução. Elas vão receber isso tudo de forma fragmentada, 10, 12 pessoas entregando na casa dela. Como é que a gente pode, de forma colaborativa, também estabelecer um novo ecossistema para a última milha, né? Se a gente olhar lá para o passado, Folha de São Paulo e Estado de São Paulo tinham duas peruas que entregavam no mesmo jornaleiro, até o momento que elas resolveram colocar na mesma perua. São atitudes tão simples, mas que contribuem tanto para entender a jornada final do cliente, que eu acho que é muito importante. Então, estabelecer de fato e de forma genuína a ambição desta nova jornada é algo que a gente precisa fazer e que a gente vai fazer, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Alguns comportamentos, eles são transitórios, né? Então, uso de máscara, álcool gel, medição de temperatura, tomara que a gente logo, num curtíssimo prazo, a gente pare de ter isso, de ter esse comportamento e, portanto, ele seja de fato transitório. O que eu não acho que é mais transitório é a digitalização. Em momento nenhum da cadeia. Isso não é mais transitório. Como eu disse, uma hora a gente, em termos de velocidade, para estabelecer de forma de fora para dentro um novo modelo mental para as companhias, acelerando a sua transformação digital, foi a pandemia. Uso aqui a mesma palavra do Silvio. Tomara que a gente não precisa de uma outra para dar outro passo tão importante como a gente deu nesse. Tomara que esse seja só o suficiente. E eu não tenho dúvida nenhuma que a digitalização é um comportamento que deixa de ser transitório para ser contínuo dentro das grandes companhias. Excelente, Marcelo. Francisco. Perfeito. O Pedro, só ratificando, acho que os principais pontos, todos meio que convergem sobre a dificuldade da gente prever o que tem aí pela frente. A única coisa que a gente, de fato, sabe é que as coisas não serão mais como antes. Como o Marcelo disse, como será o novo normal, né? Mas acho que, ratificando também o ponto que a gente já discutiu aqui, eu acho que a gente, principalmente agora, com tudo que tem acontecido, com essa aceleração em detrimento da pandemia, da digitalização, eu acho que a gente agora, como supply chain, tem uma missão ainda muito maior, né? Como eu comentei, a gente tem que estruturar a nossa supply chain em detrimento dessa demanda, dessas necessidades. E eu acho que a pergunta que a gente tem que se fazer é quais são essas necessidades? E buscar rápido as soluções, porque são grandes as necessidades daqui para frente. A gente tem umas que são agora, que já surgiram, que surgiram forte, e tem outras que vão surgir ainda e que a gente tem que tentar se antecipar ao máximo para conseguir colocar o nosso cliente no centro das atenções, no centro das decisões, perdão, e das atenções também. Eu acho que é isso, o nosso grande desafio como supply chain, se antecipar e entender quais são essas necessidades e se adequar. Muito bom, Francisco. Grandes práticas, grandes lições hoje. Uma mensagem final de cada um. Silvio, rapidamente, sua mensagem final. E agradecer a sua participação. Muito obrigado mesmo, Silvio. Bom, acho que basicamente eu acho que nessa linha do que está se comentando, desse momento que a gente vai viver aí para frente, eu acho que tem uma oportunidade grande das empresas de qualquer porte também serem um pouco mais arrojadas no sentido de testarem mais, né? A gente durante muito tempo ficou arraigado a modelos de fazer inúmeros testes para garantir que está errado. Não, de repente a gente tem que testar e errar rápido. A gente vive num mundo em que essas transformações, a gente vê uma pandemia, um negócio que você imagina, 31 de dezembro do ano passado, você comemorando a virada do ano, se te falassem que em março ia acontecer o que está acontecendo, você ia falar, não, tá maluco, né? E nenhum roteirista de ficção científica imaginar isso. Então, isso só trouxe para a gente um pouco a reflexão da efemeridade, de como as coisas passam rápido, de como a gente tem que valorizar melhor o tempo. A pandemia está ajudando a gente a colocar coisas que aparentemente são tão díspares muito próximos, né? Então, finalmente, o digital e o físico, o longe e o perto, né? Esse distanciamento que a gente está
está vivendo está mostrando para a gente o quanto é importante estar perto. Mas quando a gente fala de estar perto do cliente, ou estar próximo, ou estar perto das pessoas e estar próximo, não é um estar perto burocrático. É um estar perto para exatamente resolver o problema desse cara. Então, acho que tem aí uma oportunidade enorme pela frente da gente repensar a forma como a gente se relaciona internamente às organizações, entre as organizações e das organizações com os clientes. Perfeito. Muito obrigado, Silvio. Néstor, só agradecendo sua participação e sua mensagem final. Agradecer a oportunidade de estar aqui discutindo e debatendo com grandes pessoas e com experiência diferente, desde o professor até outras empresas. E creo que, bom, o aprendizado que temos que ter desse momento é sempre estar olhando diferente e sempre buscando o futuro, para poder estar preparados a qualquer situação que seja anormal. E, novamente, agradecer, muito obrigado e parabéns pelo trabalho que estão fazendo. Obrigado, Néstor. Marcelo, sua mensagem e agradecendo sua participação mais uma vez. Muito obrigado, viu, Marcelo? Pedro, eu que agradeço o convite que eu não poderia negar, primeiro pelo tema, pelas pessoas que estão participando, como eu disse, tem referência minha, pessoas que trabalharam comigo, você também, enfim. Agradecer meu time, toda vez que eu participo de alguma live eu agradeço, são pessoas que estão lá na linha de frente, fizeram um trabalho nesses últimos 90 dias incríveis, continuam fazendo. A oportunidade de poder dividir algumas experiências, o pessoal participou aqui mandando perguntas, obrigado também para quem participou, enfim, muito bom ter vocês aqui com a gente. E se cuidem, esse negócio vai passar, daqui a pouco está passando, vai vir um novo normal, a gente tem muito trabalho pela frente, mas continuem se cuidando das famílias de vocês, de quem vocês amam, enfim, cuidem de todos aí. Obrigado mais uma vez. Muito obrigado, Marcelo. Francisco, meu amigo, obrigado pela presença, viu? É um prazer realmente ter você conosco, seu conhecimento, sua experiência, suas considerações finais. Pedro, eu que só tenho a agradecer. Para mim foi um prazer imenso, uma honra imensa poder participar desse painel aqui com gigantes do mercado. Certamente foi uma troca muito rica de experiência, aprendi muito, consegui ter visões diferentes, outras perspectivas. Enfim, acho que foi super bacana. Agradeço também a toda a turma que está acompanhando a gente aqui. Parou um tempinho para poder sentar conosco aqui e participar do bate-papo. Acho que foi super legal, acho super bacana, super válido. Como eu falei, é um tema super relevante. E eu acho que o que fica aqui de mensagem para a gente é que a gente tem muito o que fazer ainda com o que está por vir, né? Com essas mudanças, com os novos modelos, com as novas demandas. Eu acho que a gente tem um desafio muito grande pela frente aí. E é isso. Muito obrigado, Francisco. Então, agradecer mais uma vez vocês todos, agradecer a parceria com a Informe Intermodal, pelo suporte, pelos projetos que nós estamos desenvolvendo conjuntamente, né? Agradecer ao público, as perguntas, foram quase 50 perguntas, aí a gente tentou consolidar algumas, mas muito obrigado pela presença, pela participação. E lembrando que o nosso próximo webinar já tem data marcada, 2 de julho, nesse mesmo horário, 17 horas. Então, muito obrigado a todos, boa noite, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, gente. Boa noite. Até logo. Tchau, obrigado, gente. Boa noite. Obrigadão.